Bom, pessoal, boa noite. Conforme prometido a vocês, estou gravando uma videoaula para facilitar aí para revisar algumas coisas que eu passei no Excel e normalmente que eu peço nas minhas provas. Bom, isso aí não é só mesmo para questão de revisão, não. Quem quiser dar uma olhadinha também, é até bom guardar um conteúdo para caso queira utilizar posteriormente. É mais mesmo preocupado com vocês que eu fiz isso. Para vocês poderem, de repente, utilizar. Quem se interessar em estudar depois, é um negócio bem interessante, bem legal. Tá? É bem interessante sempre dar essas olhadas em vídeos. E eu vou tentar disponibilizar também essa planilha, matriz, essa planilha vazia aí, no YouTube. No conteúdo do YouTube para vocês poderem baixar. Tá certo? Bom, vamos falar sobre essa planilha. Primeiro de tudo, vocês podem ver que é uma planilha de folha de pagamento, certo? Com o nome das pessoas e aqui os salários das pessoas. Podem ver que é uma planilha bem inicial. Negócio bem inicial mesmo, não tem nada preenchido. Tudo isso vai ser feito com base de função e fórmula. Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é o seguinte. Não precisa se preocupar em fazer uma por uma. Se não conseguir fazer uma, não vai conseguir fazer a outra. O que importa é você fazer o conteúdo, a fórmula ou a função. O resultado o Excel te dá automaticamente. Por exemplo, se eu fizer uma função soma aqui, ó, igual soma, e vou botar todas as células que eu quero somar, que de fato é essa função, olha o resultado que ele vai me dar. 0. Por quê? Porque não tem nada. Mas depois, se eu colocar aqui o valor de 1.500, olha o que vai acontecer. Digamos que eu vou colocar aqui 3.200. Então, nada impede de vocês fazerem as funções, de vocês fazerem as fórmulas com a planilha vazia. Eu posso fazer toda essa planilha, assim, de trás para frente, vazia. Que depois o Excel, conforme eu for preenchendo, ele vai me dando no caso, os valores que são necessários. Não tem necessidade de botar valor. Então, primeira coisa é desmistificar isso. Ah, eu preciso ter os valores. Não precisa ter os valores. Tá bom? Você pode fazer todas as fórmulas e todas as funções. Vai aparecer alguma coisa parecida com erro, mas não é erro. Às vezes aparece 0 se tiver algum cálculo, ou div/0, que está dizendo divisão por 0, caso tenha divisão no cálculo. Mas não é erro. Isso aí nada mais é do que uma fórmula que tem uma célula que tem uma fórmula ou uma função e não tem nada para fazer ainda. Quando você inserir na fórmula, na célula de origem, o valor, ele já vai fazer o cálculo, tá? Mas como não é o caso, entendeu? Vamos por partes, vamos desde o início. Aqui são as questões que vocês têm que preencher. Vou deixar no final também uma questão para fazer os gráficos, tá? Vamos fazer um gráfico aí por funcionário, tá bom? Por nome de funcionário e por salário líquido, que é uma das questões fatídicas de cair, isso é certo, entendeu? Isso é uma coisa certa de cair, isso aí vocês podem ter certeza. Então vamos começar. Primeiro, o que eu pedi no INSS? Aqui você, antes de qualquer coisa, vocês estão vendo aqui os nomes e os salários, tá? Tem que colocar também o que é em moeda, a grande maioria das coisas são em moeda, para não falar tudo, certo? Tem que colocar estilo de moeda, mas isso a gente vai colocar no final, que é a formatação, tá bom? Então, o que acontece, gente? Aqui, aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão primeiro colocar o INSS. O que eu peço no INSS? Se o salário for maior ou igual a 2.500, então calcular 12% do salário, se não calcular 7%. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se o salário da pessoa for maior ou igual a 2.500, eu quero que o INSS que for cobrado vai ser de 12%. Se o salário for diferente disso, ou seja, for menor, vai ser 7%. Ah, Leandro, mas eu estou vendo que aqui é 3.250. Tudo bem, mas eu já cansei de falar. Aqui é 3.250, mas digamos que a pessoa que digitou se enganou. Não é 3.250, é 2.250. A tua função vai estar errada. Se você fizer simplesmente uma conta direta, vai dar errado. Então, aqui, gente, preste atenção no seguinte, ó. Aqui já está dando a deixa, ó. Se, tá vendo aqui, ó? Se, função C.
aquela função condicional, que muita gente não gosta, eu sei, mas é uma função mega necessária. Vamos lá então, vamos começar. Quando eu digito aqui igual C... Ah, outra coisa, desculpa, eu queria deixar claro que o meu Office, ele é 2013, o meu Excel é 2013, o de vocês, de repente, é 2010. Não tem diferença nenhuma nas funções, absolutamente nenhuma. O que tem de diferença, no caso de vocês, é visual, só. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui para vocês, o seguinte. Vamos lá. Quando eu digito igual C, ele aparece para mim o seguinte. Ele aparece teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Isso aqui é a sintaxe da minha função C. Vale ressaltar que aqui praticamente eu tenho todas as funções C como função C simples ou função C com função E. Eu não tenho função C composta aqui. Vocês vão ver por quê. Então, tá aqui, ó, C, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso, separados por ponto e vírgula. Então, primeiro item que eu vou colocar é o teste lógico. O que é o teste lógico? É a pergunta, é o que eu preciso saber para fazer os cálculos. O que eu preciso saber aqui? Ó? Se o salário for maior ou igual a 2.500. Qual é a célula do salário da Denise? Ah, eu vou botar 3.250. Não, é a célula do salário. A célula do salário dela é B3. Ou então eu posso fazer o seguinte, ó, clicar na célula. Pronto, já apareceu o B3 para mim. Já fiz a primeira parte. Se o salário for maior ou igual a 2.500. Aliás, desculpa, se o salário, já botei qual é o salário. O que eu quero saber do salário? Se ele é maior ou igual a 2.500. Essa é a regra que eu tenho para poder calcular se vai ser 12% de desconto ou se vai ser 7% de desconto. A regra que eu tenho é essa, independente do salário, qualquer salário, essa é a regra, maior ou igual a 2.500. Sempre, aqui no caso, né? Sempre não, nessa planilha vai ser isso, a regra que eu tenho é essa. Ok, acabei o meu teste lógico, fim, por aí fim. Depois do teste lógico, o que eu faço? Ó, ponto e vírgula, botei o meu primeiro ponto e vírgula, ok? Qual é o meu valor se o teste lógico for verdadeiro? É só ler com atenção. Se o salário for maior ou igual a 2.500, acabou aqui meu teste lógico. Então, calcular 12% do salário. Esse então calcular 12% do salário não quer dizer se o salário for maior ou igual a 2.500. Não é se isso for verdadeiro. Se o cara ganhar 2.500 ou mais, ele não vai calcular 12%. Então, aqui eu vou botar no valor se verdadeiro o que eu quero que ele faça. O que eu quero que ele faça nesse caso? Pegue o salário e calcule 12%. Para eu achar a porcentagem nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou botar e multiplicar por 12% a célula do salário. Ele vai me dar o retorno de 12% caso seja maior que 2.500. Acabei o meu valor se verdadeiro, ponto e vírgula. Acabei o meu valor se verdadeiro, ponto e vírgula. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu valor se esse teste lógico for falso. Como eu vou colocar isso? Simples. Eu não botei valor se verdadeiro? Se for maior ou igual a 12%, se for maior ou igual a 2.500, perdão, ele não vai calcular 12%? Se for falso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o salário e calcular 7%. Acabei, gente. Nada além disso. Está aqui, ó, tá tudo descrito aqui. Ou seja, se isso aqui estiver de acordo com a minha condição, que é B3 maior ou igual a 2.500, vai descontar 12%. Se não estiver de acordo, vai descontar 7%. É exatamente assim que aparece. Apertei o Enter. Ele vai me dar a resposta de R$390, que nada mais é do que 12%. Por quê? Porque o meu salário, o salário da Denise, no caso, é de 3.250. Se fosse de 2.250, olha o que acontece. Ele calculou
R$ 157,50. Então, gente, isso aí é a função C. É simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Não tem nenhum absurdo. Vamos passar para o outro, então. O que é aqui? Transporte. Transporte, então, é mais simples ainda. O que é o transporte? 6% do salário, independente de qual salário for. 6% do salário. Como é que eu calculo 6% do salário? Igual a célula do salário vezes 6%. Só isso. Mas nada além disso. Então, simples assim. Bem simples. Bem sucinto. 6% do salário, já achei esse determinado valor. Ok? Então, legal. Como é que vai ser a refeição? A refeição já é um pouquinho mais complicado. Vocês podem ver que aqui, ó, já está dizendo o que faz. Ó, começa com C. Então, se começa com C, é a função C. Às vezes não começa com C. Às vezes fala assim, caso o salário... Mas mesmo assim, se você tiver um teste, um valor se verdadeiro e um valor se falso, o que vai acontecer? Você vai ter que usar a função C. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Vai ser o seguinte, ó. O que eu peço aqui? Se o salário for maior que 3.000 e os dias úteis maiores que 23, então calcular R$5 por dia, ou seja, por dia útil. Se não calcular, R$7 por dia útil. Repara que aqui tem que ser obedecida dois critérios, certo? 2 testes. Como nós vamos fazer isso? Só ler, gente. Dá uma lida aqui, ó. Se o salário for maior que 3.000, perdão, e os dias úteis maiores que 23. Olha aqui, ó. Olha a dica aqui, ó. E. Então, é uma função C com função E. Ó, igual C, E, abriu parênteses. Por quê? Porque eu tenho 2 testes lógicos. São 2 coisas que eu quero saber. Se o salário é maior que 3.000 e os dias úteis maiores que 23. Precisa desses 2 critérios para ele calcular R$5. Se um deles não for cumprido, ele vai calcular R$7. Então vamos passar isso aí para a função. Como que a gente vai fazer isso? Simples. Já botei igual C, abriu parênteses. Botei E, abre parênteses de novo. Repara que quando eu abro E, ele vai aparecer lógico 1, lógico 2 e reticências. Ou seja, quantos testes lógicos eu vou utilizar? Vamos lá. Lógico 1. O que eu quero? Salário maior que 3.000. Qual é a mesma célula do salário da Denise? B3. O que eu quero saber do salário? Maior que 3.000. Beleza? Meu primeiro teste lógico já foi. Agora eu quero o meu segundo teste lógico. Repara que tem um ponto e vírgula aqui, ó. Ó, tem um ponto e vírgula aqui no meio. Vou para o meu segundo teste lógico. Botei o ponto e vírgula. E qual vai ser o meu segundo teste lógico? Dias úteis maiores que 23. Onde estão os dias úteis? Aqui embaixo. Dias úteis maiores que 23. Pronto. Acabei meu teste lógico. Depois do teste lógico vem o ponto e vírgula. Agora é uma função C normal. Se o teste lógico for verdadeiro, ele vai calcular quanto? R$5 por dia. Se o teste lógico for falso, ele vai calcular quanto? R$7 por dia. Então vamos fazer isso com calma. Vamos lá. Primeiro item, depois do teste lógico, é o valor se verdadeiro. O que eu quero que ele faça se isso aqui for verdadeiro? Eu quero que ele calcule a quantidade de dias que está aqui nessa célula vezes R$5. Se o teste lógico for falso, eu quero que ele calcule
a quantidade de dias vezes R$7. Fechei parênteses. Pronto. Já me deu o cálculo preciso. R$161. Ele, no caso, calculou por quanto? Ele procurou saber o quê? O salário é maior que 3.000? Sim. A quantidade de dias é maior que 23? Não. Então ele calculou R$7 por dia. Se aqui fossem 24 dias, olha o que vai acontecer. O desconto foi menor, por quê? Porque ele descontou R$5 por dia. Então vamos botar 23 dias de novo. Pronto. Gente, não tem complicação nenhuma. Não é nada de absurdo. É só raciocinar logicamente. Mais nada. Só isso. Bom. Vamos para o plano de saúde. Até agora, creio eu que seja bem tranquilo, né? Só vimos uma função C, normal. Ok? Uma fórmula e uma função C com a função E. Nada além disso. Vamos passar para o plano de saúde. O que está pedindo aqui no plano de saúde? Se o número de dependentes for igual a 0, então calcular R$35. Se não, calcular R$22 por dependente. O que quer dizer isso? Se não tiver dependente nenhum, por que eu botei calcular? Porque se eu peço exibir, vocês vão colocar entre aspas. E no final das contas, entre aspas, não pode não dar certo, porque ele não considera caracteres entre aspas como números. Ele considera como caractere alfanumérico. Então é interessante não botar exibir, eu boto calcular, por quê? É sem aspas, ok? Vamos lá. O que eu quero? Função C de novo, igual C, abre parênteses. Qual é o meu teste lógico? Nessa altura a gente já sabe o que é um teste lógico. Qual é o meu teste lógico? Se o número de dependentes for igual a 0. Onde está meu número de dependentes aqui nessa planilha? Célula G3. Se o meu número de dependentes for igual a 0, pronto, está aí meu teste lógico. Eu simplesmente traduzi isso aqui para o jeito que o Excel entende, mais nada. Se isso for verdadeiro, eu quero que calcule R$35. Se for falso, aí que vem o segredo. Eu quero que calcule R$22 vezes a quantidade de dependentes, que é a célula G3. Pronto. Se eu tiver aqui 0, olha o que acontece. Vai para 35. Se eu tiver 5, ele vai me dar 110. Se eu tiver, no caso eu tiver não, a Denise tiver 15 filhos, R$330. Então, como aqui eu só coloquei um, R$22. Nada de absurdo. Só seguir sintaxe, mais nada. Mais nada além disso. Salário família. Calcular R$45 por dependente. Não tem nada além disso. Calcular R$45 por dependente. Um dependente vai ser R$45. 2 dependentes vai ser R$45 vezes 2. 10 dependentes vai ser R$45 vezes 10. Só que nós não vamos colocar o número de dependentes, nós vamos colocar a célula. Igual 45 vezes a célula. Pronto. Nada de absurdo. Próximo item, bonificação. O que é a bonificação? A bonificação ele está pedindo aqui. Ó. Se o salário for menor que R$1.200, então calcular 20% do salário. Se não, calcular 0. Isso aí quer dizer o quê? As pessoas que tiverem salários abaixo de R$1.200 vão ter 20% de bonificação. Se não, caso contrário, ou seja, a pessoa não tenha o salário menor que R$1.200,
que vai acontecer? A pessoa não recebe bonificação. Simples assim. Então vamos lá. Igual se, vocês podem ver que eu botei já aqui, ó, se o salário, já estou dando a dica. Se o salário, qual é a célula do salário? D3. For quanto? Menor, presta atenção, menor. Ó, maior, menor. Eu pedi aqui, ó, pode olhar aqui, ó, menor que 1.200. Se for verdadeiro, eu vou pegar o salário e multiplicar por 20%. Se for falso, zero. Acabou, vai aparecer zero. Nada de absurdo. Então vamos lá, mais um. Salário família, perdão, desculpa, salário líquido. O que é o salário líquido? O salário líquido nada mais é do que o salário menos os descontos mais os acréscimos. Ou seja, tudo aqui que está em vermelho é desconto. O que está em verde é acréscimo. Então vai ser o salário menos os descontos mais os acréscimos. Então, é só vocês pensarem o seguinte, não fica melhor representado você achar o total de descontos e somar aos acréscimos? Fica melhor, né? Então, o que nós vamos fazer? Igual, peguei o salário, menos, eu quero achar o total de descontos. Quando eu quero fazer uma conta, quando eu quero fazer uma fórmula na qual eu quero que seja feito um total dentro da fórmula, eu vou usar parênteses. Então, salário menos INSS, mais o transporte, mais a refeição, mais o plano de saúde. Ou seja, isso aqui vai ser o salário menos o resultado disso tudo, mais o salário família, mais a bonificação. Poxa, Leandro, confundiu aqui, ó. Menos, mais, menos. Por que isso? Simples, eu peguei o salário, diminuí pelo total de descontos. Aqui, ó, isso aqui ele está achando o total de descontos, gente. Isso aqui, ó, é o total de descontos. Repara, INSS, transporte, refeição e saúde. Plano de saúde, mais nada. Se eu apertar o Enter, ele vai me dar o salário líquido da Denise. Bom, agora eu vou auto-preencher aqui. Para ficar mais fácil para acompanhar. Vocês podem perceber o seguinte, eu botei o salário líquido de todo mundo primeiro, então, exatamente naquela questão, eu fui autocompletando, ele foi mudando, vocês podem perceber que ele vai mudando.
Por quê? Nada impede de eu fazer primeiro o salário líquido, depois da unificação, posso começar a ordem que eu quiser. Isso não me impede em nada. Então, por quê? Porque eu vou fazer através das células e não através dos valores. Quando eu botar os valores dentro das células, aí sim ele vai me dar o resultado que eu preciso. Então, estou aqui os salários líquidos. Pessoal, eu quero achar o total. Como é que eu acho o total de alguma coisa? Você foi no supermercado, comprou 20 itens. Como é que você vai achar o valor total desses itens? Simples. Vocês vão somar os valores. Nada além disso. O que eu vou fazer então? Igual, soma, abrir parênteses, selecionei tudo isso aqui. De J3 até J17. Pronto, achei o total. O total deu 24.241,88. Ou então tem outro jeito. No botão aqui, ó, eu escolho soma e seleciono o que eu quero. Pronto. Não é total? Falei total, é soma. Entendeu? Na maioria das vezes, claro, salário líquido. Salário líquido, eu tenho que pegar o salário, descontar o que vai ser descontado e acrescentar o que vai ser acrescido. Mais nada. Entendeu? Nada além disso. Aqui, total, eu quero achar o total de salários pagos. Eu vou somar um salário com o outro até chegar no total. Gente, a sintaxe da função média é igualzinha à sintaxe da função total. Igual média abro parênteses e seleciono todas as células com exceção do total. Cuidado para não errar. É de J3 até J17 nesse caso. Ah, vou selecionar o total também. Não tem nada a ver. Você não vai botar o total, não é salário de ninguém. O total é o total propriamente dito. Enter. Ele vai me dar o salário médio. Poxa, Leandro, mas deu uma dízima muito grande. Não tem problema. Quando a gente colocar o valor, o estilo de moeda, ele vai arredondar. Não tem problema nenhum. Certo? Maior salário. Praticamente a mesma sintaxe da função C. Igual máximo. Falei de maior salário, maior venda, maior porcentagem, maior contribuição. Toda vez que eu falo maior, sem nenhum índice, segundo maior, terceiro maior, quarto maior, se eu falar maior, é a função máxima. Então eu boto igual máximo e escolho o intervalo de células. Fecho parêntese, enter. Pronto, achei o maior salário. O maior salário líquido é de R$ 3.186. É o salário do Eurico. E o menor salário líquido? Falei de maior, toda vez que eu falo de maior sem índice, é máximo. Toda vez que eu falo de menor sem índice, é mínimo. Certo? Então, igual, a sintaxe é a mesma, só muda o nome. Mínimo, escolho aqui as células e fecho parênteses. Pronto. O menor salário líquido é R$ 877,21, que é o do Walter. Nada além disso. Simplesmente isso. Bom, antes de passar para o gráfico, vamos colocar tudo em estilo de moeda. Com exceção dos dependentes, claro. Seleciono aqui até plano de saúde. Clico na moeda. Ah, apareceu isso aqui, ó, essas cerquilhas. Aumenta a célula. Aumenta a coluna, perdão. Pronto. Mesma coisa aqui. Estilo de moeda. E aqui também. Repara que quando eu colocar o estilo de moeda, ele vai arredondar. Pronto. Tá aí tudo certinho para mim. Agora, normalmente eu peço um gráfico. Porque o gráfico é muito importante. Eu peço para colocar esse gráfico na outra planilha. Numa outra planilha. O gráfico geralmente é muito importante. O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que selecionar o que eu quero colocar no gráfico. Nesse caso eu vou fazer um gráfico onde eu quero exibir o nome das pessoas e os seus respectivos salários líquidos. Certo? No caso, o nome de cada um e o respectivo salário líquido da pessoa. O que acontece, gente?
O gráfico ideal para isso é o gráfico de coluna. Não adianta colocar gráfico de pizza, de linha, porque não é ideal para isso. O ideal é coluna. Então vamos lá. Seleciono inclusive o rótulo, que é um nome, porque lá no gráfico aparecer nome e o nome das pessoas. E seleciono aqui o rótulo do salário líquido. Pronto, selecionei as duas colunas. De A2 até A17 e de J2 até J17. Venho aqui em inserir. No meu caso é diferente o gráfico. Vou colocar o gráfico, certo? No caso de vocês vai ser um pouco mais... O visual vai ser um pouco melhor. Pronto. Já escolhi o meu gráfico. Poxa, mas eu não quero meu gráfico assim. Eu quero meu gráfico aparecendo o nome das pessoas e aqui uma cor para cada um. Só clicar, alternar linha barra coluna. Pronto. Ou então, você pode fazer o seguinte, botão direito, escolher a opção selecionar dados e aqui, ó, alternar entre linha e coluna. Mas geralmente eu vou solicitar esse gráfico numa nova planilha. Como que eu vou fazer isso? Simples demais. Botão direito na área branca do gráfico. Não adianta eu clicar com o botão direito aqui, aqui, não adianta. Tem que ser numa área separada, vazia. Aqui, ó. Geralmente aqui embaixo ou aqui em cima funciona. Ó, mover gráfico. Seleciono para nova planilha. Vou botar essa nova planilha com o nome de salários líquidos. E clicar em OK. Está lá minha planilha. Bem complicado, né? Para não falar o contrário. Vou botar o layout aqui. Eu quero a legenda com o nome das pessoas. Aqui, ó. Tá o nome de cada um deles para cada rótulo. Tá pequeno, mas dá, pode até exibir um pouco maior para vocês poderem enxergar um pouco melhor. Aqui, ó. E tá aqui a outra aba. A outra guia, no caso, a outra planilha. Nada além disso. Simples assim. Nada de absurdo. Certo? Como eu disse, eu vou tentar colocar no comentário desse vídeo o arquivo dessa planilha vazia para download, para vocês tentarem fazer. E agora é só estudar, gente. É só tentar estudar. E outra dica que eu dou para vocês, não decorem. Não é para decorar, é para entender. Reveja quantas vezes for necessário. Olha o material que eu passei para vocês. E é só estudar que dá para chegar lá. Tá ok? Bom, nos vemos no próximo encontro. E bom estudo para todo mundo.